então, além da proteção de pessoas, que é o que essencialmente nós temos na segurança contra incêndio como um todo, como um conceito básico, a gente precisa considerar em relação aos edifícios históricos e a proteção dos bens que são abrigados, né, os objetos, bens, as informações, né, o próprio edifício e, eventualmente, o meio ambiente, como também temos aqui como tema, né. Bom, o incêndio, eu sempre falo para o pessoal que trabalha com edifício histórico e com acervos, né, que o incêndio ele tem um efeito devastador, no sentido de que, para quem restaura edifícios, para quem restaura obras, faz conservação de acervos, né, o fogo é algo que você não consegue recuperar, algo destruído pelo fogo é dificilmente recuperado. A menos dos elementos que nós conhecemos como incombustíveis, que podem resistir a um incêndio, né, todos os demais elementos, quando queimados, a gente não tem como fazer o restauro deles. E os restauradores entendem muito bem isso, né, principalmente quando a gente fala, ó, você prefere que molhe ou que queime? Fala, não, realmente, a água também é um inimigo para vários dos acervos, no entanto, é melhor molhar do que queimar. Então, essa é uma forma de a gente sempre tentar convencer, principalmente quando a gente fala em colocar hidrante, colocar sprinklers, não, vamos ter que, né? Fala, não, mas como? Eu não quero que molhe nada aqui, mas é melhor molhar ou queimar. Então, é um argumento que eu sempre uso para o pessoal realmente refletir um pouquinho sobre essa questão. Bem, vou fazer um rápido histórico, alguns incêndios o Armani também já comentou, mas eu vou passar aqui. O primeiro grande incêndio que nós tivemos, aqui não é um edifício histórico, é um edifício moderno, é o próprio MAN, que fica aqui no Rio de Janeiro, né, na orla marítima do Rio. É um edifício moderno que pegou fogo em 1978 e se perdeu praticamente tudo o que tinha lá. De 1.000 obras que tinha no acervo e em exposição, sobraram 50 obras. Né? A perda foi muito grande e foi, inclusive, além da perda material. O Brasil ficou sem receber nenhum tipo de empréstimo de obras para exposições no Brasil do exterior por 20 anos. Por causa do risco, as pessoas não queriam emprestar obras para o Brasil, fazer exposições aqui. Então, o Brasil ficou de castigo 20 anos com esse impacto que teve esse incêndio. Pensar que isso vai além, né, do que a gente imagina. Né? Nós tivemos vários incêndios ao longo dos últimos 15, 20 anos. Esse é um incêndio numa igreja de Mariana. Né? Um outro problema que nós temos com edifícios existentes, edifícios históricos em geral, é que muitos incêndios ocorrem durante a obra, ou durante a renovação, ou mesmo durante o restauro, né? Que é onde as coisas não estão ainda funcionando bem, né? Seja o extintor, seja o sprinkler, seja uma série de instalações que nós temos, né? Então tem uma série de questões ligadas aí à prevenção durante, né, o percurso, né? Esse incêndio, vocês podem ver, não sei se dá para ver direitinho, mas tem até andaimes na frente ainda, porque a obra estava no final e foi uma obra de desculpinização do madeiramento interno, né, dos altares, que levou ao incêndio, né? Então, assim como o Armani mostrou o teto ali, o vazio, né, com a queda da cobertura na Estação da Luz, aqui também, né, aqui o que a gente está vendo é o céu, né, caiu toda a cobertura também desse edifício que tinha sido recém-restaurado. E assim vai, esse é uma igreja em Pirenópolis de 1732, também restaurada mais ou menos na mesma época, pegou fogo 3 anos depois, só sobraram as paredes de taipa, material incombustível, todo o resto foi, então, destruído, também logo depois de um restauro. Né? E assim vai, a gente tem outros incêndios de uma magnitude maior, que tem um prejuízo muito maior ainda em termos internacionais, inclusive, como, por exemplo, esse de Ouro Preto, não dá para ver muito bem, mas é um casarão no centro da Praça Tiradentes, em Ouro Preto, naquela praça principal, né? Onde o incêndio destruiu um casarão, e aí o risco maior, a Unesco pode tirar, a Unesco sempre ameaça tirar, né, o título de Patrimônio Histórico Mundial de Ouro Preto, pelos riscos que Ouro Preto tem. Um deles é o incêndio, né? Então, esse é um caso também que a gente precisa considerar. E Centro Cultural São Paulo, um edifício também moderno, mas que abriga um grande acervo. Eu acho que ele é tombado pelo município, inclusive. Né? Também pegou fogo, a causa foi uma queda de balão. Ainda temos, né, esse problema, eventualmente,
acontecendo, né? E o material da cobertura, tinha uma parte do material que era combustível, pegou fogo no material da cobertura do edifício. Essa foto é só para mostrar, isso aqui é uma secagem de livros de uma biblioteca na Suíça depois de um incêndio, onde o incêndio foi controlado, o sprinkler abriu, e aí o prejuízo foram os livros molhados, mas estão secando, né? Eles sobreviveram a essa situação, né? Coitado do bibliotecário que vai ter que fazer toda a limpeza e a secagem, mas puderam fazer aí o salvamento desses livros. Lembrar que é possível, né? Se a gente tiver um sistema de controle, né? Bom, tivemos um outro que todos devem lembrar, o professor o Armani já comentou, em 2010, o Instituto Butantan, o acervo que não é um galpão, vocês estão vendo a casinha ali, é um galpão de pesquisa, né, onde existiam muitos espécimes de cobras e outros répteis ali, todos colocados para estudo e pesquisa, e também era acervo, né, de coisas raras, que hoje muitos deles já estão extintos na natureza, né, e que se perdeu, assim como material de pesquisa. E do nosso lado acadêmico, vários mestrados e doutorados foram interrompidos por causa disso. Vidas de pessoas que estavam estudando pesquisando, foram também levadas junto com esse incêndio, né? Isso repercutiu no Brasil porque a gente tem muitos institutos e museus que trabalham com essa área de museus zoológicos, né? Inclusive com a conservação, assim como no museu, no Instituto Butantan, de conservação de animais dentro de vidros, né? Várias peças de vidros conservadas em álcool. Então, e onde eles manipulam esse álcool com bastante frequência, porque o álcool evapora e eles têm que ficar repondo o álcool. Então, você imagina um lugar repleto de álcool e com elementos de álcool para você ficar repondo o álcool dentro dos potinhos, né? Então, tem que ter todo um cuidado, que a gente vê que existe uma vulnerabilidade muito grande, né? Um outro que a gente teve recentemente, o Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios do Estado de São Paulo, também sofreu um incêndio em 2014, e assim vamos, né? São vários que ocorreram. O da língua portuguesa, o Museu da Língua Portuguesa, que o Armani já comentou, portanto, vou passar à frente para não poupar um pouquinho do tempo, que ele teve o mesmo problema em 1946, o Armani também já comentou, né? O mais recente ainda esse ano, o incêndio na Cinemateca Brasileira, que esse é um edifício também tombado, que era um antigo matadouro da cidade de São Paulo, foi transformado num centro cultural, uma cinemateca, né? Um edifício do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, portanto ele é gerenciado por uma instituição federal, né, do Ministério da Cultura, onde há um guarda de filmes, né? E no caso pegou fogo nesse barracozinho aí que vocês veem do lado esquerdo, que era exatamente um local de armazenamento de filmes de nitrato de celulose. Como vocês devem saber, os mais novos talvez não, né? Mas nitrato de celulose era o filme que era utilizado para a produção de filmes, né? E é altamente combustível, inflamável, né? Ele queima assim, só um respiro ele queima. Um pouco do aquecimento da temperatura do ar, ele ele faz uma autocombustão. Então, esse material era depositado separadamente por algum acidente ou falta de controle. Houve uma ignição de uma parte desse material, se perdeu aí 20 metros quadrados de área de material, cerca de 200 filmes originais em nitrato de celulose foram perdidos. A sorte é que eles já tinham cópias feitas em outros materiais, outras mídias, né? Então, o que se perdeu foi o original, mas existem cópias desses elementos, né? O mais complicado aqui foi o choque, porque o pessoal achou que o incêndio tinha sido exatamente no edifício histórico, que com sorte foi preservado, porque hoje já houve alguma preocupação em proteção, não com, talvez de maneira adequada, mas de separar esse risco maior do restante do acervo. Bom, isso tudo para lembrar que a gente precisa, de alguma forma, de proteção contra incêndio dos edifícios históricos e de edifícios que abrigam os nossos acervos culturais, históricos. E lembrando um pouquinho de um caso que eu vi no British Museum, que é o Museu Britânico de Londres, né? Esse edifício mais conhecido deles, a fachada. E eles têm um edifício novo que foi construído há uns 10, 15 anos atrás, interno, que é este aqui, por um arquiteto renomado, que ele, além de construir um edifício circular novo, eles cobriram, fizeram
um átrio coberto lá dentro, né, que quem conhece átrios tem seus problemas de controle de fumaça, de tirar todo, fazer em caso de incêndio, né? Aqui eles introduziram algumas proteções que a gente, como eu também fui, como visitante, a gente não percebe, né? E aqui eu achei um catálogo, vocês estão vendo essa numa cor diferente aqui na frente, com um catálogo de uma cortina corta-fumaça, que por um acaso é a janela do próprio edifício que eu tinha visitado, e falei, nossa, conheço essa fachada, eu fui ver, era propaganda de uma cortina corta-fogo, que exatamente fica ao redor daquele vão da janela, para fazer a compartimentação, né, do elemento, por causa da proximidade do edifício antigo com o edifício novo. Então, elementos que são introduzidos, né, que a gente às vezes não enxerga, não consegue ver no dia a dia, mas que são introduzidos nesses casos efetivamente para tratar de aguentar a segurança contra incêndio desses edifícios, né. Esse é uma outra parte interna do British Museum, estava passeando por lá, aí eu percebi uma porta corta-fogo, que normalmente também não olhamos, essa porta estava semi-aberta por algum motivo, não sei se havia uma manutenção e tal, e via uma porta corta-fogo de metálica, ou fire shutter, né, que eles chamam em inglês, né, também verificando que existe toda uma preocupação de compartimentação dos ambientes, separação das áreas, aqui é uma área de arte egípcia, né, você imagina a preocupação que eles têm com isso, né, e que a gente pouco vê, né, porque a gente não, no dia a dia estão bem colocados e pouco percebidos pelos visitantes, mas estão presentes, né, as proteções, né. A gente tem várias normas de referência, o professor vai falar um pouquinho sobre a NFPA, possivelmente, né. Então, normas como a norma britânica, PD 5454, que fala sobre guias para armazenamento e materiais de arquivo, né, que tem um capítulo específico sobre proteção contra incêndio nesse guia. As normas da NFPA, né, que eu creio que o nosso palestrante vai falar, eu estava esperando ele contar antes para não precisar falar, mas eu também não vou falar, vou deixar preservar essa área para o nosso próximo palestrante, né, que são as duas normas importantíssimas da NFPA que dão base também para essa questão. Na Europa, a gente tem também, a própria comunidade europeia tem uma preocupação muito grande, porque eles também têm um acervo de edifícios históricos muito grande, muito maior que nosso, com certeza, né? E houve um estudo, alguns anos atrás, para verificação na comunidade europeia, na União Europeia, sobre como está a situação da proteção dos edifícios e que tipo de diferenças existem, né, nas políticas de proteção contra incêndio desses edifícios na Europa. Então, esse é um item que leva também a entender a preocupação que eles têm, algo que a gente também deveria ter aqui no Brasil, por enquanto isso não é ainda um fato nosso, mas que a gente também precisaria trabalhar um pouco sobre essa questão, né? Nos sites na internet, eu achei também uma outra referência interessante, que é um site que fala exatamente só sobre proteção, fire risk, né, risco de incêndio em patrimônio histórico, né? Que noticia os vários incêndios que vêm ocorrendo e dá notícias, outras informações também sobre coisas que estão acontecendo nessa área, somente para quem tiver mais interesse, né? Achei bastante importante também destacar que esse assunto não é só uma preocupação nossa, é uma preocupação mundial, onde nós estamos hoje com um papel importante. Só para lembrar, por exemplo, que a gente pode ter várias estratégias diferentes em função das diferenças culturais e até dos perfis dos nossos edifícios, né? Então, aqui no Japão, tem uma vila também tombada pela Unesco, chama Shirakawa-go, toda em madeira e palha, né? Coisa mais fácil de pegar fogo, né? E bem no centro dos Alpes, um lugar muito frio no inverno, né? E o pessoal falou, bom, e aí, como é que a gente vai proteger isso, né? É pior do que o nosso caso de Ouro Preto, né? Como protegemos, né? E eles têm um sistema de proteção, assim, por fora, já que por dentro é mais complicado, né? Pelo menos eu imagino que a ideia seja, se eu não consigo controlar o incêndio que eu consiga controlar o incêndio na propagação, né? Que eu não deixe de propagar o incêndio para as demais unidades, né? Então, eles fazem disso vira um cartão postal, um treinamento que eles fazem anualmente para testar esse sistema de proteção contra o incêndio deles, né?
Soluções existem, eu trouxe uma do Japão porque eu tenho mais experiência, convivência com essa área, por exemplo. Uma outra questão que a gente tem de problema em Ouro Preto é que o carro de bombeiro não consegue trafegar naquela cidade. Caminhões grandes, né, têm dificuldade de trafegar. E no Japão, olha o tamanho do carro de bombeiro. Aqui não tem uma escala de pessoa lá, mas são carros, microcarros, né, de bombeiros, exatamente nessa estratégia de poder acessar locais com maior facilidade, maior rapidez. Então, são estratégias que podem ser usadas em função da necessidade que a gente tem nas nossas cidades e nossos tipos de construção, né? Então, acho que a gente vai ter que fazer uma discussão sobre como nós devemos atuar nessa área no Brasil, né? Isso aqui o próprio Armani já comentou, né? Uma renovação que teve em 2012, 2014, em Nova York, numa igreja, onde foi utilizado, talvez o Racel também fale sobre isso. Está muito ruim a foto aqui, infelizmente, mas tem um artigo sobre isso na NFL Journal de 2014, sobre proteção por water mist, que foi utilizada no ático, que é a parte em cima, entre o telhado e o forro, né, sobre o forro, uma proteção por water mist que foi feita no local. E isso não é novidade, na verdade o water mist na Europa também já está sendo usada há mais de 10, 15 anos para a proteção de patrimônio histórico. São só 2 catálogos para lembrar que existem, inclusive, equipamentos, sistemas, empresas que estão voltadas especificamente para dar soluções para edifícios históricos, já que, nesses casos, né, edifícios existentes, edifícios históricos, eu acho que não dá para ter uma regra básica única, as questões são muito particulares em função dos tipos de sistema construtivo, né, a geometria do edifício, o que ele abriga, né, tudo isso faz parte da gente fazer uma análise de risco para entender um pouco melhor e ter soluções específicas dirigidas. Para isso, por exemplo, existe também... É importante saber que a gente precisa lidar com outras instituições que se preocupam com essa questão, como, por exemplo, o Conselho Internacional de Museus, que tem grupos de trabalho que lidam com essa questão. Esse conselho existe também, ele tem um ramo brasileiro, que chama ICOM Brasil. Foram eles que me convidaram há 3 semanas atrás para a gente também fazer uma palestra sobre esse assunto, né? Eles estão preocupados com essa questão também. Então, é importante a gente ter só o catálogo desse evento que eu participei, onde é sempre importante lembrar que a gente tem, nós, arquitetos, projetistas, engenheiros, né, instaladores, estamos de um lado, mas tem do outro lado, nesses casos todos, museus históricos museus e edifícios históricos, toda uma outra gama de pessoas com as quais a gente precisa conversar e convencer para conseguir instalar o melhor sistema de proteção contra incêndio, mais adequado. E a conversa com eles é muito importante, então lembrar que existe um outro público que a gente precisa, são clientes nossos, né, nesse caso, que a gente precisa entender, compreender, para poder fazer um melhor projeto. Então, esse é um grande desafio que eu acho que a gente tem, uma vez que o próprio Armani falou, né, é uma decoração que um curador resolveu colocar de redes num lugar sem pensar nada em segurança contra incêndio, né, levou a um problema muito grave no Museu da Língua Portuguesa, e isso acontece no dia a dia se a gente não tem esse diálogo também com as outras partes envolvidas, né, nesse assunto. E aí vai museólogos, curadores, conservadores e outros mais. E a questão de segurança contra incêndio no Brasil, o Armani já colocou também, a gente precisa ainda dar um passo a mais em relação a uma evolução de, não sei se normas, eu não vejo como sendo uma coisa amarrada com uma regulamentação, mas talvez normas e orientações para que a gente possa trabalhar melhor nas soluções de edifícios históricos e que abrigam acervos, né? Já que eles são importantes, né? Então, saber identificar as vulnerabilidades, colocar o nível adequado de segurança neles, né? E não somente se ater às regulamentações existentes como se fossem edifícios existentes. Isso para a gente, em termos de proteção do edifício e do patrimônio do acervo, ele não é suficiente, né? Então, a gente precisa ir um pouco mais além, né? Nesse sentido, tem movimentos também, um deles é o Escudo Azul, que é um movimento internacional também sobre proteção de acervos. Ele começou com a proteção de acervos nas guerras, né? E hoje ele vai, inclusive, na proteção de acervos também contra desastres como o incêndio, né? Uma organização voluntária que congrega pessoas interessadas nessa questão, que trabalham em museus e em áreas correlatas, né? Também existe
um comitê brasileiro, o Blue Shield, que chama Escudo Azul no Brasil, né? Com membros de representantes de várias instituições que trabalham com essa questão, que vai até uma questão mais delicada ainda, é quando houver um incêndio, o que eu salvo? Qual é a minha prioridade, né? Eu vou tirar um Rembrandt, vou tirar um Monet, vou tirar um Picasso. Então, uma questão também de como fazer a salvaguarda desse acervo e como trabalhar nesse momento com o próprio Corpo de Bombeiros. Então, essas questões todas também devem estar contempladas numa questão não só de resolver o projeto de proteção contra incêndio, mas como ele é gerenciado no dia a dia e como se age numa situação de emergência, né? Toda essa cadeia precisa ser verificada para que a gente consiga ainda utilizar os nossos edifícios tombados, que isso não seja um empecilho para garantir a segurança contra incêndio e garantir um uso adequado do nosso patrimônio histórico-cultural.